em voga hoje em A dia, própria né? igreja, né, muitas vezes pregou Também, isso. se a gente for pegar a Eu origem tinha essa histórica, crença. a gente vai ver várias coisas que corroboram com essa visão. Você pega aqui no Brasil, a gente tem uma visão de que ser rico é errado, porque, por exemplo, a gente é um país muito cristão. E durante boa parte da história, a igreja era contra a prática de usura. Tanto que você tinha até os judeus, né, dominando essa atividade, porque os judeus podiam emprestar dinheiro para outras pessoas que não eram judias. Entre os judeus também não podia. Já o cristão, não. Aquilo era pecado. Tem até um livro que eu gosto muito de Isso tem a Shakespeare, ver com a né? dominação da Igreja Católica ao longo da Idade Média. Era uma questão política para não ter que dividir o poder político. Até porque uma coisa que a igreja já entendia na época é que o poder ele não emana do espírito, e sim da materialidade. E o dinheiro, a posse material, a moeda, a capacidade de ter e oferecer crédito, confere poder material. Então a questão da proibição dessas práticas pela igreja era para que só ela pudesse concentrar esse tipo de poder, tá? Nada a ver com socialismo, enfim, é uma bobagem que ele está falando. E não tem nada a ver nem com capitalismo isso também. Na verdade, é uma peça, que é O Mercador de Veneza. E dando um spoiler aqui pra quem não conhece, né? Se quiser, pule essa parte do podcast. Mas é muito interessante ver o final do Mercador de Veneza, porque tem um personagem que é o Shylock, que era um camarada que emprestava dinheiro a Sim, juros. camarada. E ele foi fazer um empréstimo pra um mercador cristão, chamado Antônio, que era um cara que humilhou ele em outros episódios. E ele falou, cara, eu vou te emprestar, mas eu vou cobrar juros não, já que não pode cobrar juros, é feio, né? Vou te emprestar sem juros, mas se você não me pagar, eu vou querer 1 libra de carne do seu corpo. 1 libra são mais ou menos 450 gramas de carne, né? Ou seja, matar o cara. E eu quero dar carne próxima ao coração, pra não ter dúvida. E Antônio não conseguiu pagar Shylock. Não vou falar como pra que vocês vejam a peça, leiam o livro, vejam o filme, interpretado pelo Al Pacino, o personagem do Shylock, é muito bom. E no final, deram um jeito, através da mudança da jurisdição, né? Das leis, de que o Shylock não só estivesse errado por fazer isso, e Antônio escapasse, né, sem ter que pagar a dívida dele, como ele conspirou ainda contra a vida de um cidadão de Veneza, ele ainda perdeu metade da fortuna dele pro Estado, a outra metade foi pro Antônio, e ele foi obrigado a renunciar à própria religião. Nossa. Esse foi o final do cara que emprestou dinheiro, né? Então isso contribui. Se você for ver na história também, a gente sempre teve muito mais pessoas com menos e algumas poucas pessoas com mais. Então é muito fácil, se a gente for olhar dessa maneira, as pessoas sempre acharem uma minoria que tá explorando o mundo, né? Ele tá falando tudo isso para dar uma queimada na Igreja Católica, naquela questão dela ser contra a opulência, ser contra aquelas coisas assim que... Enfim, uma parada que é até bíblica, né, gente? Vocês sabem, é extremamente falado o episódio de Jesus que entra no templo e expulsa lá os mercadores da fé. Então, entre tantas outras coisas. E eu não sei muito bem por que ele tá queimando isso. Ele tá queimando a Igreja Católica ou a religião, né, cristã em abstrato, para quê? Para queimar o comunismo? Isso eu não entendi isso aí. E aí, no caso dos judeus, que era uma minoria que tinha acesso aos recursos financeiros, porque afinal eles foram excluídos de outras atividades, acabaram se especializando nisso, ninguém mais prestava dinheiro. E você tem até uma origem até dessa crença antissemita, né? Que a Eu ia gente viu falar durante boa justamente parte isso, Bruno. da Caralho, história. Até onde o cara vai pra ficar justificando o trabalho do AJ, como tá aqui no chat. É incrível isso, cara.